A gente começa então falando um pouco, já que nós estamos ali com a palavra bioquímica, né, na cabeça, a gente vai falar sobre metabolismo e sobre esses primeiros tipos aí de reações que nós estamos vendo nessas imagens aí. Então é assim, ó, na bioquímica a gente vai ver muito disso, né? O que é uma reação anabólica e o que é uma reação catabólica, tá? Gente, reação anabólica, o anabolismo, é quando acontece a junção, vamos dizer assim, né? Então, quando estão se formando moléculas, tá? Veja que a gente está vendo aqui, nessa imagem da reação anabólica, aqui, ó, reação anabólica, energia com moléculas simples e a junção delas, as reações acontecendo até formar, moléculas complexas, tá certo? Grandes moléculas. Eu peguei moléculas simples aqui, houve a inserção, né, a utilização de energia para então ter a conformação de uma molécula complexa, muito mais, com uma estrutura muito maior. Isso é anabolismo, quando forma alguma coisa ou alguma substância mais complexa então. E reação catabólica ou catabolismo é quando acontece quebra. Então eu vou partir de uma molécula complexa, né, bastante grande, tá vendo aí pelo desenho, e aí essa reação acontece a quebra dessa molécula, produzindo energia e moléculas simples. Tá vendo que é o contrário, né? A catabólica vai começar pela molécula complexa, quebra dessa molécula complexa, produzindo energia e moléculas mais simples, tá? Por que não é besteira a gente conversar sobre isso? Porque vários tipos de reações químicas que a gente vai ver, do tipo respiração, fotossíntese, a gente vai conversar sobre quebra de molécula, catabolismo e anabolismo para a formação de moléculas complexas, tá? Reação anabólica são reações onde acontece união ou junção de moléculas ali até formar uma molécula complexa. Então dá uma olhada aqui onde eu deixei uma seta e aí, na reação anabólica, o que nós estamos vendo? Moléculas simples, certo? Moléculas mais simples, juntando, tendo auxílio de energia para então produzir moléculas complexas, tá certo? Estruturas moleculares maiores, tudo bem? A reação catabólica ou reação de catabolismo é quando acontece a quebra de uma molécula que já é complexa, muito grande. Vamos pensar numa molécula orgânica muito grande. A quebra dessa molécula vai gerar energia e moléculas simples. Ela é uma reação contrária, tá? Vamos pensar em duas reações que vocês conhecem bastante assim na cabeça, tá? A reação de fotossíntese e a reação de respiração celular, tá? Já pra gente tentar pensar nessas duas situações. Se a gente fosse colocar aqui a reação de fotossíntese, o que acontece para realmente acontecer a fotossíntese ali, né? Para a planta fazer fotossíntese, ela precisa de gás carbônico e água, certo? E vai produzir C6H12O6, que seria glicose, e vai produzir gás oxigênio e vai produzir água também, certo? Veja que essa reação de fotossíntese que eu escrevi aí em cima para vocês, gás carbônico reagindo com água, logicamente a luz, a clorofila, enfim, vai produzir uma molécula complexa orgânica C6H12O6, que é a glicose, mais gás oxigênio, mais água, tá? Essa é uma reação anabólica, certo? Eu estou juntando moléculas simples aqui com a luminosidade, com energia solar e produzindo molécula complexa aqui, que é a glicose. É uma reação anabólica, certo? Se eu pensar o contrário, mais ou menos o contrário aí, que seria a respiração, eu estou partindo de uma molécula complexa, né? C6H12O6, que é glicose, mais gás oxigênio, e aí produzindo gás carbônico e água. Pensando ao contrário um pouquinho, eu estou partindo de uma molécula complexa, que é glicose, certo? E aí então produzindo gás carbônico e água. Aí eu tenho uma reação catabólica, tá? Então esqueçam aqui dessas setas agora, por favor.
Só para vocês não se confundirem com essa reação aí em cima da fotossíntese. Aqui ao lado, ó, nós temos reação anabólica, as palavrinhas aí, né? União, anabolismo, eu estou juntando substâncias mais simples e tornando algo complexo, no caso moléculas complexas, com auxílio da energia, tá? E a catabólica é ao contrário, estou partindo da quebra de uma molécula complexa, produzindo energia com isso e moléculas mais simples ali, tá? Gente, então é isso. Se a gente falou de reações aí, catabólicas e anabólicas, né? Seriam, então, assim, base para a gente entender que toda matéria viva, ou melhor, né? Se a gente colocar matéria viva ou todo ser vivo, apresenta moléculas e que elas são moléculas orgânicas também, né? E aí, então, a gente tem alguns átomos ali que juntos podem formar alguns tipos de moléculas orgânicas. Então, vamos dar uma olhada. Olha só, né? Quando eu junto carbono, hidrogênio e oxigênio, olha lá em cima. A gente pode ter formado ali, com essa junção de vários carbonos, hidrogênios e oxigênio, carboidratos e lipídios, tá? Carboidratos, já vamos entender aqui que carboidratos seriam, entre aspas, né? Bastante aspas aí, mas seriam os açúcares, tá? Bastante aspas ali. É que de uma forma muito mais coloquial a gente fala açúcar, tá? Mas no caso, o mais correto seria carboidrato. Lipídios, gente, são gorduras, tá? Então, quando a gente tem uma estrutura molecular onde tem carbono, hidrogênio e oxigênio, com variados números aí de carbono, hidrogênio e oxigênio, isso não vem ao caso nesse momento, a gente pode ter uma molécula orgânica de carboidrato ou de lipídio, tá? Ao lado aqui, ó, quando a gente tem junção de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, a gente tem ali formado um aminoácido, e que esse aminoácido, fazendo ligações peptídicas, que a gente chama, né, várias ligações de vários aminoácidos, forma então proteína, tá? Então tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então a gente ali tem proteína sendo formada, tá certo? Pessoal, aminoácido, só para vocês lembrarem, seria a menor estrutura de uma proteína. Se eu quebrar uma proteína em vários pedaços, teremos vários aminoácidos ali, tá? E aí, então, quando a gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo, tá vendo? Esse outro átomo aqui é identificado pela letra P, que é o fósforo. A gente tem ali formado o ácido nucleico, que pode ser do tipo RNA ou pode ser do tipo DNA, que a gente vai conversar, tá? Então, veja que esses átomos juntando ali, formando moléculas orgânicas, a gente tem essas moléculas orgânicas estruturando um ser vivo. Qualquer que seja, desde uma bactéria até mamíferos do reino animalia, tá bom? Bom, dentro dessa ideia que eu acabei de construir aqui com vocês nesse momento, o que seriam os componentes inorgânicos e orgânicos, né? Por que a gente fala molécula orgânica, molécula inorgânica, enfim. Então, os componentes inorgânicos seriam, assim, átomos de carbonos, mas que não seriam eles os principais constituintes. Então, um exemplo aqui para vocês, né? Se eu falar assim, gás carbônico tem carbono, tem oxigênio, mas não é uma molécula orgânica, certo? Porque, na verdade, não tem o hidrogênio junto, tá certo? Quais seriam os exemplos aí de componentes inorgânicos que a gente conversa bastante a fim de falar questões aí de vestibular? Água e sais minerais, tá? Então, ali vai ser o nosso foco, será então a água e os sais minerais como componente inorgânico, tá? Então, a molécula H2O, por exemplo, e os sais minerais, que aí tem vários tipos, né, moleculares que a gente vai conversar. E aí os componentes orgânicos, a gente tem estruturas moleculares ali já faladas, né, um pouquinho no começo dessa aula. Então, quais seriam os componentes orgânicos? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas, que dentro dessa aula a gente vai abranger um pouquinho delas também, tá bom? Falando um pouquinho sobre água, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa molécula bastante importante aí para nós, tá?
Bom, é um composto mais abundante na matéria viva. Qualquer ser vivo tem uma quantidade de água, mas obviamente a gente entende que vai variar conforme a espécie. Na verdade, dentro de uma mesma espécie, dependendo da idade daquele ser vivo, até se a gente pensar em corpo humano, a quantidade de água vai variar no corpo, né? Então, se a gente considerar pelo menos uma pessoa idosa e com uma pessoa mais nova, mais jovem, a quantidade de água no tecido, nos órgãos de uma pessoa idosa é bem menor do que uma pessoa mais jovem, né? A gente consegue ter dentro de uma mesma espécie a variação da quantidade de água naquele corpo, por exemplo, no corpo humano. Entre espécies diferentes, com certeza vai variar a quantidade de água também. Mas é importante a gente saber que é um tipo de molécula que está em qualquer ser vivo, tá? É uma molécula polar, né? Dentro aí da química, ela é considerada como uma molécula polar, né? E aí a gente tem essa estrutura química sendo mostrada aqui ao lado, né? Onde a molécula da água é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e com toda essa estrutura química aí apresentada mostrando polaridade, tá certo? Bom, gente, quando a gente fala de água, a importância está aqui. Quais as funções da água em vários aspectos, tá? Primeira coisa é que até professor de química também fala a mesma coisa que eu vou falar agora, que a água ela é considerada como um solvente universal, né? Então, por que solvente universal? Porque, na verdade, ela consegue dissolver a maior parte das substâncias na natureza. A maior parte, não todas as substâncias, né? Então, voltando talvez a ideia aí até lá no 6º ano, ou depender ao 9º ano, quando você fez essas séries aí, esses anos, a gente fala sobre solvente universal como isso, né? Se eu consigo pegar sal e a água consegue dissolver, e outros compostos a água dissolve, mas existem compostos que são apolares, no caso, tipo óleos, que a água não dissolve, certo? Então ela é categorizada como solvente universal por conseguir dissolver a maior parte das substâncias, mas não todas as substâncias que existem, tá? A água também no nosso corpo, ela faz um tremendo de um controle de temperatura corpórea, né? Então, se a gente pensar no corpo humano, especificamente nos organismos que são homeotérmicos, né, que controlam a temperatura corpórea, existem vários mecanismos de controle, mas já que nós, mamíferos, temos várias glândulas, e uma delas, né, a sudorípara, a glândula sudorípara, ela libera uma quantidade de água que fica sobre a nossa pele, e aí então consegue controlar a temperatura interna do nosso corpo, tá? Então o suor, ele tá, a função ali do suor é realmente controle térmico do nosso corpo, tá? Além disso, a água ela é um meio ali para facilitar reações químicas, né? E aí reações químicas não só laboratoriais, mas a gente pode pensar reações químicas no ser vivo, dentro do corpo humano, tá? Então a água ela realmente consegue fazer ali uma função, né, tanto no citoplasma de uma célula ou fora da célula, entre uma célula e outra no tecido, a fim de que auxilie ali reações acontecer, né? Tanto que a gente está falando ali, né, a gente acabou de falar no começo da aula, a reação de respiração celular, a reação de fotossíntese numa planta, ela consegue, então a água é um meio aí de um facilitador de uma reação química, tá? E aí então também, quando a gente fala de equilíbrio de concentração de meio, um meio mais concentrado, um meio menos concentrado, a gente fala sobre osmose, tá? Então osmose, gente, seria o transporte efetivamente de água, tá? Então o corpo perder água para o meio ou ganhar água do meio, né? Esse controle hídrico, essa movimentação de água que acontece nas nossas células, em células de qualquer ser vivo, a gente chama então de osmose, tá certo? O que está sendo mostrado aqui, ó, nessa imagem na lateral, tá? Isso que está acontecendo, desse ganho ou perda de molécula de água ali dentro de um copo, pensando que esse copo, por exemplo, tem moléculas de açúcar ali. Então vamos pensar que a água é o solvente.
e que o açúcar seria o soluto ali, né? Como se fosse também um sal ali, tá? E aí esse pintadinho aqui no meio, essa membrana que está desenhada no meio do copo aí, seria uma membrana semipermeável, por exemplo, membrana plasmática, tá? E aí essa questão de ganhar e perder água, a água passar de um meio para o outro, né? Então um controle feito por osmose. Perceba que nesse primeiro copo aqui, ó, que eu vou circular para vocês, tem bastante molécula de água aqui, que está mostrado em pretinho aqui para vocês, ó, seria H2O, e o que tá para vocês em verdinho ou azul, não sei, é açúcar. Então, de um lado do copo está muito concentrado em açúcar, e desse outro lado aqui, a maior concentração é de água. Então essa água facilmente passa pela membrana semipermeável e vai então, ó, ficar nesse outro lado do copo, diluindo um pouco daquele açúcar que está ali, tá? Isso que está acontecendo, da água passar pela membrana, porque ela está muito mais em maior quantidade de um lado do copo e menor quantidade do outro, portanto essa água passa para o outro lado do copo e dilui um pouco daquele açúcar, a gente chama de osmose, tá? Então, gente, osmose realmente é transporte de água, não é transporte do açúcar, não é transporte do sal, não é transporte de soluto, é transporte do solvente água, tá? Vamos lá, tem mais funções aqui para a gente conversar, né? Então a gente está vendo função de tensão superficial e capilaridade. Olha só essa imagem mostrando que num tubo muito fino, né? Essa água consegue, por adesão a esse tubo e por coesão das moléculas, elas conseguirem realmente fazer uma ligação com ligação de hidrogênio ali, né? Uma estrutura molecular em que essa água consegue subir por vasos, vamos pensar assim, com diâmetros muito pequenos, né? Gente, capilaridade, a gente está vendo nessa imagem aí, ao lado, mostrando, por exemplo, num laboratório, por capilar, por algo muito fininho, por um tubo muito fino, mas se a gente for transportar a ideia de capilaridade para biologia, vamos dizer assim, né, para uma situação mais comum, a gente fala como que acontece então a subida de água e até os sais minerais, né, mas vamos pensar na água numa planta, numa árvore. Como que essa água sai da raiz de uma árvore e chega a uma altura N, né, na verdade que pode ser uma altura gigante de uma árvore muito grande, e essa água chega até a última folha, né? Por quê? Por conta da capilaridade. A gente sabe que nas plantas que têm vasos condutores, então vamos pensar numa angiosperma, numa árvore bastante grande, ou numa gimnosperma, numa sequoia muito grande, muito alta, ela tem ali xilema e tem floema, né? Não sei se vocês se lembram muito bem desses vasos condutores, mas o xilema é um vaso condutor com um diâmetro muito pequeno, assim, e é o vaso condutor que leva água e sais minerais até a última folha, né? Por capilaridade. Porque essa molécula da água, ela consegue aderir ao vaso condutor, né, ao xilema, e as moléculas, elas se juntam a ponto de conseguir subir contra a gravidade, tá? Só consegue efetivamente fazer isso porque ela tem essa capacidade de capilaridade, tá? Além disso, a gente está vendo aqui ao lado a tensão superficial que a água tem. E aí a gente fala dessa coesão das moléculas, ou desculpa, né, dos átomos que formam a molécula da água se aderirem a ponto de ter uma conformidade molecular com essa característica, né, de ter essa facilidade de observação de uma tensão superficial, tá? Essa imagem aqui, a gente está vendo tensão superficial acontecendo, mas também a gente pode pensar quando a gente vê um lago com água bastante assim parada, sem movimento, e aí um mosquito, né, ou um inseto consegue então mostrar a tensão superficial da água, né? Ele não vai afundar, vamos dizer assim, naquela água. Ele consegue meio que ficar deslizando por cima da água, tá? É um exemplo também de tensão superficial, dessa característica que a água tem também.
tá? Então, sobre água, a gente vê essas características, veja só, que dentro disso que eu falei para vocês, tanto tensão quanto capilaridade, a gente vê essas características de adesão e coesão, né? Adesão é a capacidade de ligar uma molécula se liga a outra, e a coesão é a ligação entre moléculas da água, né? Ela consegue ter uma conformidade também, e aí ela consegue ter essa capacidade ou essa característica de ligação entre uma molécula e outra, tá certo? A gente vai trabalhar hoje com a geometria euclidiana, que é falar sobre esses elementos que dão origem às nossas retas, semirretas, que são figuras, polígonos, né? E todas as informações que a gente tem. Olha lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é chamado de ente geométrico. São pedacinhos, né, de figuras, são figuras que dão origem a outras coisas. Então ele está falando assim, que o ponto, a reta e o plano, eles são chamados de entes geométricos. Por quê? Porque eles é que são os nossos elementos que vão compor outras figuras. Depois disso, a gente tem uma classificação. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, os pontos eles são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ponto A, né? Ponto B, ponto C, ponto P, ponto Q, a letra que eu quiser, só que ela deve ser uma letra maiúscula. Aí a gente sabe que se eu pegar muitos pontos e colocar um ao lado do outro, eles vão formar linhas que podem ser curvas ou retas. A reta, ela é um conjunto desses pontos, mas ele é um conjunto infinito, porque a reta, ela não tem tamanho, a gente não consegue medir uma reta. A gente consegue medir um pedacinho dela, mas a reta, ela é infinita. Ela não tem começo e ela não tem fim. E ela pode ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então eu posso ter um ponto azão e uma reta azinho. Então, letras maiúsculas para pontos, letras minúsculas para retas. Ah, então, o que é mesmo uma reta? É um conjunto infinito de pontos. Então, a gente tem sempre um conceito, né? Aí vocês devem estar perguntando assim, mas professora Ênia, qual é a definição de um ponto? Com toda a ênfase do mundo. Ponto é um ponto e ponto. Não tem o que explicar, gente. O ponto ele não tem dimensão. Então não tem o que explicar. Ele é por si próprio. Eu olho para a cara dele e falo assim, muito prazer, ponto. E é isso aí. Não tem definição. A reta sim é um conjunto infinito de pontos. Agora, é lógico, quando eu pego uma reta, outra reta e limito um espaço, esse meu espaço é chamado de plano, olha lá. E o meu plano, ele
pode ter diversos formatos. Ele tem que ser um espaço fechado. Então, por exemplo, aqui dentro, ó, um espaço limitado, que a gente chama de plano, a partir de 3 retas. Ele é representado por letras minúsculas, só que do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, teta, pi, rho, epsilon. Então, várias letras do alfabeto grego que eu posso usar. Nesse caso aqui, a gente tem esse plano que se chama alfa. Ele parece um A, né? Ou parece um peixe sem rabo, sei lá. Ele parece uma figura parecida, mais ou menos com um 2 sem a parte de cima. Vão imaginando aí o que vocês quiserem, tá? Então, aqui a gente tem a representação desse plano pela letra alfa. Depois a gente dá uma olhadinha nas outras letras, ok? Então, foi aí que a geometria surgiu, a partir do ponto que deu origem à reta, e as retas se cruzaram e deram origem a um espaço fechado chamado plano. Bom, agora a gente tem essas retas se comportando de determinadas maneiras no plano. Axiomas são coisas que a gente lê e não precisa explicar por quê. Está na cara. Não tem o que justificar. Teorema sim, teorema você justifica. Aqui ele está falando o seguinte, olha bem para essa figura aqui, ó. Por 2 pontos, P e Q, passa uma única reta. Gente, se ela passar por P e por Q, e passar por Q e por P, ela é a mesma reta. Eu não consigo fazer uma outra reta diferente dessa, passar por esses 2 pontos. Ao passo que quando você faz a reta passar por um único ponto, essa direção dela, ela pode variar. Porque é como se ela tivesse presa num prego e você girasse. E ela tem diversas posições. Então, o nosso axioma 2, ele fala assim, por um ponto passam infinitas retas. Eu posso ficar traçando quanto eu quiser aqui, que eu vou conseguir sempre traçar mais uma reta. Então, isso é super importante, gente. Por um ponto passam infinitas retas, por 2 pontos passam uma única reta. Certo? O que a gente disse aqui, olha, sobre o que é a reta? Ela é um conjunto infinito de pontos. Tanto é que a gente tem aqui um pontilhado, aqui também a gente tem um pontilhado, que está falando o quê? Ela continua e ela continua. Isso daí me dá 2 coisas que a gente às vezes confunde um pouquinho. Direção e sentido, tá? A direção é sempre horizontal, vertical ou inclinada. O sentido é para norte, para sul, para leste, para oeste, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, é para onde a gente está riscando. Certo? Agora, isso daqui, a gente sabe que se eu limitar um espaço aqui, eu posso até dizer, aqui eu tenho um plano. Então, a minha reta, ela é composta por infinitos pontos, mas sempre existe um ponto que não está sobre a reta, está fora dela. Então, aqui o que está escrito? Dado uma reta, existe pelo menos um ponto fora dela. Lógico que existem infinitos, né? Mas pelo menos um, certeza. E por 3 pontos não colineares. Então, vamos pensar na palavra colinear. Co quer dizer mesma. Linear quer dizer linha. Mesma linha, mesma reta. Olha só um pouquinho. São 3 pontos. Esses 2 pontos, eles estão sobre a mesma reta. Mas esse aqui não. Esses 2 pontos, eles estão sobre a mesma reta, mas esse aqui não. Então, a gente fala que eles não são colineares, porque cada hora tem uma outra reta que não é aquela que eu estou olhando ou considerando. Esses 3 pontos não colineares, eles formam um plano.
tá? Eles formam um plano, que é um espaço limitado, fechado, onde lá dentro existem infinitas retas e infinitos pontos. Se eu quiser desenhar aqui dentro milhares, milhões, bilhões de pontos, eu consigo. A mesma coisa com retas, eu posso traçar quantas eu quiser dentro de um plano. Então, a gente tem um ponto, uma reta tem infinitos pontos e um plano tem infinitos pontos e infinitas retas. O menor plano que a gente consegue limitar seria formado por 3 pontos não colineares, e aí a gente conhece essa figura, sabe que isso daqui é um triângulo, né? Então, a menor figura, quer dizer, em quantidade de lados que eu consigo determinar como plano, é um triângulo, tá? Aí ele fala assim, ó, um ponto qualquer de uma reta divide essa reta em 2 semi-retas. Semi quer dizer metade. Então, daquele ponto para a direita eu tenho a metade da reta, daquele ponto para a esquerda eu tenho a outra metade. Aí vocês devem estar perguntando, mas como que você sabe que ali é a metade? Não, eu estou dizendo que a partir dali eu vou desenhar a mesma quantidade de reta dos 2 lados. E aí eu posso considerar como semi, que quer dizer metade. Então, uma semi-reta que vai para o sentido da direita e uma semi-reta que vai para o sentido da esquerda. E esse meu ponto aqui, então, é a origem. Então, vamos fazer assim, ó. A semi-reta, ela começa no ponto e segue em direção à seta. A outra semi-reta, vamos passar para cá agora, ela começa nesse ponto e vai em direção à outra reta, à outra seta. Esses são os sentidos, ok? Bom, lógico que se eu tenho vários pontos, eu tenho várias retas, elas estão no plano e elas se comportam de maneiras diferentes de acordo com o meu desenho ou a minha posição dessa reta. Então a gente fala que as posições relativas entre 2 retas, elas são, não se cruzam num único ponto ou são a mesma reta ou caminham uma sobre a outra o tempo todo. Tá, entendi isso. Quando elas nunca se encontram, a gente tem a situação de retas paralelas. O que eu sei? Que a distância entre elas é sempre a mesma, tá? E a gente diz, então, que as retas paralelas, elas jamais têm intersecção. Elas jamais se encontram. Tem um maluco que falou que as paralelas se encontram no infinito. Mas como a gente não sabe onde é o infinito, eu não vou poder provar para vocês se lá no infinito elas dão a mão e saem correndo, tá? Pra gente, no momento, aqui no plano onde eu desenhei, eu sei que retas paralelas caminham a mesma distância entre elas e jamais se encontram. Não tem intersecção. As retas que são concorrentes são aquelas que se interceptam, elas se cruzam e a possibilidade de uma reta cruzar com a outra é de um único ponto, que é essa figurinha que a gente tem aqui, ó. Uma reta, outra reta, o ponto de intersecção. Então essas são retas concorrentes. Só que quando essa reta ela vai inclinando, inclinando, inclinando e forma um ângulo de 90 graus, então formam, né, entre si um ângulo de 90 graus, essa reta concorrente é especial e recebe o nome de perpendicular. Ah, então reta perpendicular é uma reta concorrente, porém ela é especial porque ela forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Agora, desenhe uma reta em cima da outra reta. Todos os pontos da primeira são pontos da segunda também. Então, aqui eu tenho retas coincidentes. Quantas? Sei lá. A partir de 2. Desenhei uma, desenhei outra, mas não dá para saber se foi 1, 2, 3, 4. Por quê? Elas têm todos os pontos coincidentes. Eu deveria, então, escrever o nome das retas. Aqui eu sei que tem 2, por quê?
R é o nome da primeira, S é o nome da segunda. A gente tem 3 tracinhos aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Esse é o símbolo de coincidente. Quer dizer, todos os pontos da reta R são pontos da reta S também. Ok? Bom, lógico que quando a gente tem a intersecção dessas retas, a gente vai criando regiões que a gente chama de regiões angulares, os nossos ângulos. Qual é o conceito de um ângulo? Ele é formado por 2 semi-retas, lembra? Semi-reta começa no ponto de origem e vai para o infinito, para o lado que ela tiver que ir. E entre 2 semi-retas, olha só, começou aqui e foi, sei lá para onde, né? Para a Lua. Começou aqui, sei lá, foi para Marte. Mas aqui, esse espaço formado, ele recebe o nome de ângulo. Esse ângulo aqui, se ele for, lembra das perpendiculares? Aqui eu tenho 90 graus. Se esse meu ângulo ele for menor que 90, estão vendo esse ângulo? Ele é menor que 90, porque o 90 chega aqui, ó. Ele é um ângulo agudo. E ele começa sempre aqui, tá? Ele começou aqui e parou aqui. Ele é menor que 90. Um ângulo agudo. Ele começou aqui e parou aqui. Ele é um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Ele começou aqui e passou do 90. Ele é um ângulo obtuso. Se ele der a volta daqui até chegar lá e formar meia circunferência, eu vou chamar isso de ângulo raso, tá? A gente tem aí ângulo côncavo, porque o côncavo ele começa aqui, ele passa de 180. Aí a gente teria que falar sobre o que é côncavo e convexo. Então, a gente, sempre que vai medir um ângulo, a gente mede um ângulo pelo seu lado menor do que 180 graus. E o ângulo pleno, ele é chamado de ângulo de uma volta, que ele forma, então, todo o contorno aqui. Lembrando que se aqui tem 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Então, uma circunferência, que é todo esse trajeto, tem 360 graus. Graus, unidade de medida de ângulo, que foi feito de que maneira? A gente ouve falar que eles relacionaram o formato, né, da circunferência com o movimento da Terra em torno do Sol, né? E aí eles acreditavam que era circular, com 365 dias, e aí eles associaram esse movimento à medida do ângulo. Só que 365 era um número que não dividia por nada, né? Dividia por 5 e olhe lá. Eles chegaram a um sistema que é o sexagesimal, né? Contando 1 grau igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos. E aí, 360 é múltiplo desse 60. E é o que mais a gente conseguiu dividir. Divide por 2 dá 180, divide por 3 dá 120, divide por 4 dá 90... Né? Eu posso dividir esses 360 por muitos números e conseguir, então, essa região que a gente chama de região angular, que pode ser um ângulo agudo, reto, obtuso, raso com meia volta e pleno ou de uma volta, que seria o de 360 graus. Tudo bem aí, gente? Então, eu acho que é alguma coisa que tem que ficar para vocês pensarem. É muito conceito, né? A gente veio desde o que era ponto, reta, plano. Retas concorrentes formam ângulos. Esses ângulos, de acordo com a sua medida, eles têm um nome.
Então, vocês precisam primeiro administrar toda essa informação, para depois, então, a gente estudar especificamente o que eu posso tirar de uma reta, o que eu posso medir naquela reta, como é que eu posso trabalhar com um ângulo, como é que eles se comportam com relação às suas medidas, tá? Então, eu acho que a gente tem aí um bom tanto de conteúdo para vocês repensarem e continuarem lendo textos, procurando saber, porque a gente tem pequenos lances de teoria e aí vocês têm que depois no final amarrar tudo isso, ok? Então espero que vocês tenham entendido essa parte inicial da geometria e que vocês retomem tudo isso para que num próximo encontro a gente possa falar sobre como se comportam esses ângulos, como eu posso fazer operações trabalhando com essas figuras. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A gente vai continuar agora com polarização, tá? O que consiste a polarização? A polarização consiste em diminuir dimensões da onda. Lembra que a gente tem onda unidimensional, bidimensional e tridimensional, que tem a ver com para onde ela se propaga, os sentidos de propagação. Então, quando a gente faz uma polarização com a onda, a gente diminui, né, as dimensões com que ela se propaga e a gente faz com que a onda se propague em uma única dimensão. Então vamos imaginar que ela pode se propagar assim, 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 né? Altura, largura e profundidade, sei lá. Quando a gente polariza a onda, dependendo da posição do nosso polarizador, ela vai se propagar após passar por ele em uma única dimensão. Nós podemos dizer que nosso polarizador, entre aspas, assim, ó, é como se fosse um filtro. Então a gente vai filtrar um filtro de dimensões. Então, a gente vai filtrar uma dimensão e ela vai começar a se propagar em uma única dimensão. Eu tentei desenhar aqui, mas vocês conhecem, né? Desenhar é complexo. Então imagina assim, ó, que você tem uma onda aqui, tá? Uma corda e você está fazendo assim na corda, ó, tá? Imagina que a onda está se propagando assim, ó, tá? Como se eu estivesse girando aqui. E aí, se eu estou girando aqui, eu tenho uma propagação de onda em todas as direções. Aí eu vou lá e coloco um polarizador. Se eu colocar um polarizador na vertical, essa onda que estava vindo assim, ó, ao passar por esse polarizador, ela começa a se propagar só na vertical. Então eu fiz o quê? Tirei as dimensões, duas dimensões dela e fiz ela se propagar numa única dimensão. Aí se eu pego o meu polarizador que estava na vertical e coloco ele na horizontal, essa mesma onda que estava vindo assim, ó, se propagando, ao passar por ele, começa a se propagar só na horizontal. Então a gente faz o quê? A gente tira algumas dimensões e deixa a onda se propagando só na dimensão que a gente gostaria. Nós polarizamos a onda. É como se a gente lapidasse as dimensões de propagação e deixasse só se propagando na direção que a gente quiser.
Tem uma coisa, se você polarizou a onda uma vez e você deixou ela se propagar só na direção vertical, só assim, ó. E aí eu vou lá e coloco um outro polarizador na sequência. Por exemplo, eu vou lá e coloco um polarizador horizontal agora. Ela estava se propagando na vertical, eu fui lá e coloquei um polarizador horizontal. O que que eu fiz? Teoricamente, ela agora pararia de se propagar na vertical e começaria a se propagar na horizontal. Só que, como essa onda já está polarizada, ela só tem a dimensão agora na vertical. Se eu coloco um outro polarizador na sequência, um polarizador horizontal, o que que eu vou fazer com essa onda? Eu vou matar a onda, eu vou acabar com ela. Tá? Eu vou acabar com esta única dimensão e ela não tem mais dimensão agora para se propagar e ela vai morrer. Entre aspas, né? A onda não morre, não tem vida. Mas a ideia é essa, tá? Então, se você polariza uma onda e ela está se propagando agora só na direção vertical, se você põe um outro polarizador na horizontal, como ela não tem mais essa dimensão de propagação, você aniquila a onda. A mesma coisa aqui, ó. Ela estava se propagando na horizontal. Se você for lá e colocar um polarizador agora vertical aqui, ela não tem mais propagação na vertical. Quando você coloca um polarizador vertical nessa onda que estava na horizontal, o que que vai acontecer? Ela vai parar de se propagar na horizontal. E como ela não se propaga mais na vertical, ela vai ser aniquilada também, tá? Então, essa é a ideia da polarização. Vamos lá, G. É possível colocar dois polarizadores literalmente juntos sem dar espaço? Sim. Você vai aniquilar a onda. Ela vai vir se propagando, passar pelo polarizador e acabar. Que é muito provável que acontece quando a gente usa óculos polarizado, né? Óculos de sol polarizado. Já viu? Lentes polarizadas. O que elas, né, teriam como função? Diminuir as ondas que atingem o seu olho, as ondas eletromagnéticas que atingem o seu olho. Então, ela ia, né, aniquilar algumas ondas para que a intensidade luminosa no seu olho seja menor. Essa é a ideia da lente polarizada, imagino eu. Não sou um entendedor de lentes de óculos, tá? Mas imagino que o fato desse nome da lente seja para isso, né? A gente vai diminuir a intensidade de onda no nosso olho sem prejudicar a nossa visão e sem prejudicar enxergar os objetos. Por isso que lentes vagabundas, né? Lentes de óculos que a gente compra no camelô, aqueles óculos que a gente sabe que a procedência não é boa, a lente é muito ruim, provavelmente ela não faz isso, tá? E aí a gente cai naquela ladainha, naquele blá 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 do quê? De que óculos baratinho, ele estraga o seu olho, ele não tem a função que um óculos escuro tem, de diminuir a intensidade de luz sem prejudicar o seu olho. Na verdade, ele diminui a intensidade de luz, aumenta a sua pupila, porque o seu olho vai aumentar a pupila porque ele precisa de mais luz para enxergar. Só que ao aumentar a pupila, como a lente não filtra absolutamente nada, vai entrar mais radiação, né, mais luz no seu olho, e aí vai estragar a sua visão. Tá? Bem perigoso. Todos nós já usamos um óculos que não era dos melhores possíveis, né? Mas daí você vai comprar um Ray-Ban original, né? Tá lá, pô, custa R$1.300. Você fala, nossa senhora, aí você vai comprar um Ray-Ban não original, 30 conto. Você acha que isso é normal. Normal. Ah, não, o outro é só marca. R$1.300 de marca? Não é. É a qualidade da lente. Tá? Tanto que quando quem usa óculos, vai comprar óculos, né, normalmente, vocês pagam a lente, né? A armação, velho, o cara fala, escolhe qualquer uma aí, velho. É a lente que é caro. A tecnologia tá ali, tá? E exatamente. É muito perigoso. Então, o nosso olho aqui é uma das coisas que a gente mais usa, né? Enxergar. Então, a gente tem que cuidar bem disso. Antes que vocês perguntem, eu não conheço tecnologia de lente de contato, tá? Porque às vezes me perguntam e falam, nossa, é complexo a lente de contato, não é uma coisa tão simples assim. E tem aqueles óculos transition, já viram? Que começa a bater muita luz, a lente escurece, para de bater luz, a lente fica mais clara. Então ele é fotossensível. É muito louco. Quem usa esse tipo de óculos diz que demora um pouco para você se acostumar. No começo, assim, você fica meio estranho. Eu nunca usei óculos, mas eu imagino que é uma sensação muito diferente, né? De você olhar para uma coisa e não enxergar, e você põe 2 pedacinhos de vidro na frente do seu olho e fala, nossa, agora melhorou, né?
Lente é magia. Magia nada. Tecnologia, meu. A gente consegue fazer milagre, né? Pensa nas lentes dos capacetes do astronauta, cara, que tem aquela película, né? Imagine, você não tem atmosfera ali. Se o sol bate direto no seu rosto, imagine sem nenhuma atmosfera. Não ia filtrar os raios ultravioleta C, que são perigosíssimos, né? Eles já são filtrados, muitos, né, já são filtrados na nossa atmosfera. Chega aqui pra gente ultravioleta A e ultravioleta B, que já são demasiadamente perigosos. Imagine ultravioleta C. Né? Por que chama ultravioleta? Lembra? Porque a gente consegue enxergar até a cor violeta. Passou da cor violeta, está no ultravioleta. Você não vê mais. Mas não quer dizer que ele não cause uma ação na gente. Tá? Partindo então da polarização, que é como se fosse um filtro de dimensões, nós vamos para o som, para as ondas sonoras, para os fenômenos ondulatórios ligados à onda sonora. Então, quando a gente está falando de som, várias coisas vêm à nossa cabeça, né? Música, eco, aí... Já percebeu a diferença de falar numa casa cheia de móveis e falar na mesma casa sem os móveis? Né? O som é diferente. Ocorre um fenômeno ali, diferente do que ocorre quando está cheia de móvel. Então, quando a gente está falando de som, muitas coisas vêm à nossa cabeça. A gente tem que agora filtrar tudo e tentar direcionar para a física aqui. Então, quando a gente está falando de som, a gente tem a velocidade do som mais ou menos na cabeça. Essa velocidade do som é a velocidade do som no ar, tá? Então, no ar, na nossa atmosfera, o som tem uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo, se tiver em uma temperatura aproximada de 20 graus. Quando nós aumentamos a temperatura, a velocidade do som aumenta. Tá? Lembra que o som é uma onda mecânica que se propaga de molécula a molécula. Quanto mais próximas as moléculas, mais rápido é a propagação do som. Então, a velocidade do som nos sólidos, onde as moléculas estão bem próximas, ele é maior do que a velocidade do som nos líquidos, onde as moléculas estão ligeiramente mais afastadas. E nos líquidos é maior que a velocidade do som no ar ou nos gases, tá? A gente tem, então, uma diminuição da velocidade do som com o afastamento das moléculas, ou seja, com mudança de estado ali. Nos sólidos, maior velocidade, nos gases, a menor velocidade. Nosso ouvido é treinado para escutar os gases. Então, a gente interpreta bem os sons produzidos no ar. Né? Quando a gente está dentro d'água, a gente escuta, mas não escuta igual. Quando a gente coloca a cabeça num sólido e produz sons, a gente escuta, mas não escuta de maneira igual. A velocidade do som ali vai influenciar na maneira com que você vai interpretar esse som. E nós só conseguimos escutar sons que estão no mínimo a 20 Hz e no máximo a 20.000 Hz. Menos que 20 Hz a gente não escuta. Nós chamamos os sons que estão abaixo dessa frequência de infrassom. Tá? E nós chamamos os sons que estão acima dessa frequência de ultrassom. De novo, ó, fenômenos ondulatórios sendo aplicados na medicina. Nós fazemos ultrassom. Para que a gente faz ultrassom? Para ver tudo que o olho não consegue ver. Igual quando nós fazemos raio-x, fenômeno ondulatório. Né? A onda de raio-x, ela atravessa a carne e ela não atravessa o osso. Por isso que a gente tira raio-x. Né? Você vai lá e você quer ver como é que está o seu osso. Duas maneiras de fazer, é muito simples. Ou você abre a pessoa e olha o osso, ou você tira uma radiografia e olha o osso por contraste, que é o que a gente faz. Né? Então a gente tem uma película, joga raio-x. Tudo que é osso vai absorver esse raio-x, vai fazer uma sombra na nossa chapa. Tudo que é carne vai atravessar o raio-x, vai queimar a chapa. Aí a hora que você olha na chapa, você vê exatamente o seu osso. Dá para fazer isso também utilizando ultrassom. É também um exame de imagem, só que é caro. Né? Dá para fazer também ressonância magnética. Olha lá, mais um exame de imagem que a gente faz utilizando ondas. Também dá para fazer efeito Doppler, exame de Doppler, que também é um fenômeno ondulatório.
Então a gente usa esses fenômenos ondulatórios absurdamente na medicina, para muitas coisas. Tomografia computadorizada. Você também usa radiação para fazer tomografia, né? E a gente até usa uma coisa que nós chamamos de contraste, para poder enxergar as diferentes coisas que tem ali dentro. Todos esses são exames de imagem. Então você vai lá, joga os raios, analisa e vê as imagens, vê o que está formando. E aí a gente consegue ver dentro das coisas, né? Hoje em dia, se você for no aeroporto, num presídio, em coisas assim, né? Nego não fica mais te revistando, colocando a mão em você. Ninguém encosta mais em você. Você passa por um raio-x. Acabou. Né? O que é, sei lá, o que é metal vai ficar branco, o que é droga vai ficar azul, o que é bebida vai ficar vermelho, não sei as cores. Mas cada substância vai reagir ou vai se interagir ali com o raio-x e vai produzir uma cor. Tem como esconder? Não tem como. Tá? Não tem como se enganar o raio-x. Tá? O que pode acontecer é a pessoa que está olhando não vê, mas enganar o raio-x não dá. Então a gente vê através das coisas. E ainda, o ser humano é muito esperto, ele ainda faz esse exame de imagem e põe um cachorro. Porque se você conseguiu enganar o raio-x, o olfato do cachorro esquece. Você não vai enganar. Né? E daí ele consegue te pegar. E aí ele usa o quê? Nariz. Né? Ele consegue cheirar os coisas. Na verdade, a gente engana o pobre do bichinho, né? A gente faz ele brincar com um brinquedinho com cocaína dentro. Não que ele vai entrar em contato com a droga, obviamente, tá? Mas você põe um pouco de cocaína dentro de uma bolinha e brinca com a bolinha, brinca com a bolinha com ele. Ele ama aquela bolinha, a bolinha é tudo na vida dele. Aí você vai lá e tira a bolinha dele e leva no aeroporto para ele procurar a bolinha. Tudo que tiver cheiro de cocaína, ele vai... Aqui, quero minha bolinha. Então, na verdade, a gente usa o cachorro enganando ele, né? Ele não é consciente. Ele fala, nossa, hoje procurarei drogas. E ele sai cheirando pelos aeroportos procurando droga. Não, ele só quer a bolinha. Eu quero minha bolinha. É muito louco, né? O banco apita, ali é um detector de metal. O que tem? Tem um campo magnético ali. E a hora que você passa um metal, você altera o campo magnético. E aí a hora que altera o campo magnético, apita. Simples assim. Tá? Inclusive, gente, quando você vai fazer um exame desses de imagem, tipo ressonância magnética, tipo raio-x, né? Metal, para alguns exames, é perigoso. Né? Se você tem pino na perna, se você tem alguma coisa no seu corpo de metal, você não pode fazer ressonância magnética naquele lugar. Por quê? Porque o metal vai conduzir a onda eletromagnética que é emitida ali e ele vai aquecer. Então você se queima, né? Não pode fazer. Tem um pino na perna, eu vou fazer ressonância magnética nessa perna. Não vai. Você pode fazer raio-x. Vai aparecer o seu pino ali, né? Aparece uma coisa que fala, isso daqui é o metal que está colocado no osso. Mas ressonância, por exemplo, você não pode fazer. Fica a mesma ideia assim, onde você já colocou um garfo dentro do micro-ondas e ligou o micro-ondas? Ou pior, não, essa daqui é de mirim, né? A mãe sai de casa, deixa o filhão lá e fala pro filhão, filho, pedi uma marmita para você, está no micro-ondas, é só esquentar. É só esquentar a comida, filho. Só faltou ela falar, né? Não esquentar a marmita, porque a marmita é de metal. Aí você liga o micro-ondas, começa a dar faísca para tudo quanto é lado. Por quê? A radiação de micro-ondas é eletricidade. E ela vai ficar percorrendo a marmita ali e começa a sair raios ali. Isso começa a dar curto, né? Começa a dar choque. Vamos falar agora das qualidades fisiológicas do som. Quais são as qualidades fisiológicas do som? Né? Então o som tem algumas qualidades. Quais são elas? Altura, intensidade e timbre. Essas três qualidades fisiológicas do som, elas estão relacionadas a tudo que a gente vive aqui em relação ao som. Por exemplo, altura. Quando a gente está falando de altura sonora, a gente está falando de frequência. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu relaciono a altura a F, F de frequência. Então nós temos sons altos, de alta frequência, e sons baixos, de baixa frequência. Então nós temos sons de alta frequência e de baixa frequência. Tá? A altura, quando nós estamos falando de som, a altura tem a ver com grave e agudo, não com volume. Tá? Então, som alto. O que é um som alto? É um som agudo. Som baixo. O que é um som baixo? É um som grave.
Entenda alto e baixo como frequência alta e frequência baixa. Beleza? Intensidade. O que tem a ver a intensidade? Intensidade tem a ver com a força do som. Então, um som forte é um som intenso. Pensa assim, ó, é um som cujas moléculas vão estar vibrando tanto que quando elas baterem no meu tímpano, elas vão bater com força. E aí, para mim, vai parecer que o volume é grande. Ou um som fraco, as moléculas estão um pouco agitadas, elas vão bater no seu tímpano bem fraquinho e você vai escutar um som de intensidade baixa. Então a intensidade sonora tem a ver com som forte e som fraco, tá? Então, ó, som forte. A intensidade a gente podia associar à amplitude. Então lembra, ó, um som, ó, vamos colocar aqui, ó, vocês enxergam aqui? Enxergam, ó. Imagina um som assim, ó. Essa daqui é uma onda e essa onda tem uma amplitude, tá? Ó, a amplitude é isso daqui da onda. Vamos imaginar uma onda de mesma frequência, só que com uma amplitude maior, ó. Vamos imaginar que aqui é a amplitude. Esse som é fraco, esse som é forte. Então a força, né, ali tem a ver com a amplitude, tá? Nós teremos som forte e som fraco. Você pode associar com o que a gente chama de volume. Então, um som forte é um som que tem um grande volume sonoro. Um som fraco é um som que tem baixo volume sonoro, tá? E a última coisa para a gente fechar esse bloco aqui, ó, é o timbre. O timbre tem a ver com a identidade sonora. Quando nós escutamos determinados sons, nós sabemos de onde aquele som vem, porque ele tem um timbre característico. Se você estiver de costas, de olho fechado, e escutar alguém tocando um violão, você sabe que é um violão, você não precisa ver o violão. Ou você liga para algum parente ou algum amigo e ele fala alô, você sabe que é ele. Se outra pessoa atender o telefone dele e falar alô, você vai saber que não é ele. Por quê? Porque você conhece a voz dele, você conhece o timbre dele. Então, o timbre é uma característica que faz com que a gente diferencie sons de mesma intensidade e mesma altura produzidos por objetos diferentes. Então, um piano tocando exatamente a mesma música que um violão juntos, você sabe o que é o piano e você sabe o que é violão. Tá? Você não precisa olhar para saber. É só a identidade sonora. Nós também temos um timbre próprio. Tá? Cada um tem um timbre de voz. A gente pode falar a mesma palavra na mesma altura, com o mesmo tom. Nós não teremos o mesmo timbre. Né? Aqueles bandas ou grupos que todo mundo canta. Todo mundo canta no mesmo tom, todo mundo canta na mesma altura, todo mundo canta junto, só que você sabe que cada voz é diferente. Tem vozes muito parecidas, né? Tem aquela dupla, a Ana e Vitória, né? Acho que é isso, Ana e Vitória, que às vezes elas estão cantando, você quase que não sabe quando é uma, quando é outra, né? Você precisa conhecer melhor ali para descobrir quais são os timbres diferentes. Mas o timbre tem a ver com isso, então. Tem a ver com a identidade sonora. Tá?